tarde para você que está ligado no Caleidoscópio. Provavelmente você já ouviu aquela frase que tudo em excesso faz mal. Pois bem, com tanta tecnologia disponível, o uso constante de celulares, tablets, videogames, entre outros, pode representar aí um problema, hein? No programa de hoje vamos conversar sobre os malefícios que o uso excessivo desses aparelhos pode trazer. Além disso, vamos falar do mau uso desses dispositivos. E você, é daqueles que faz uso indiscriminado desses aparelhos? Conte pra gente, participe aqui do nosso bate-papo pelo Twitter ou Instagram no @caleidoscópio-tv. Tem também o facebook.com/programa Caleidoscópio-tv. Ou se você preferir, é só ligar no 3209-0113. E para você que quer participar com a gente pelas redes sociais, nós temos brindes, olha só. Quer fazer um passeio em contato com a natureza em um lugar que mistura cultura e lazer? Conheça o Parque Ecológico Vale Verde, que fica em Betim, a apenas 42 quilômetros de Belo Horizonte. Concorra a 2 ingressos para visitar esse paraíso. Vá no Facebook do Caleidoscópio e saiba como participar. Você conhece as camisas masculinas Clé? Vale a pena conferir. Entre no Facebook e veja os modelos. No Caleidoscópio, a cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Saiba como participar da promoção no Facebook do Caleidoscópio. Daqui a pouco, então, você vai conhecer outros parceiros do programa que oferecem brindes para você. Agora vamos, então, à nossa discussão, né? Vamos falar aí sobre essa questão desses aparelhos, esse uso excessivo. E para esse nosso bate-papo, para essa conversa, eu recebo aqui no estúdio o Elias Donato. Ele é oftalmologista da Clínica Ocular Medical Center. Seja muito bem-vindo, Elias. Obrigado pelo convite, é um prazer. Prazer todo nosso recebê-lo. O Bernardo está aqui com a gente também, o Bernardo Albergaria, ortopedista e especialista em medicina do esporte pela USP. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E aqui também com a gente temos a presença em dose dupla. Ó, a Mariana está aqui, a Mariana Denaro. Ela é otorrinolaringologista do Hospital Mater Dei. Está aí com a Carolina também, né? Marcando presença. Obrigada pelo convite. Gente, quem agradece. Vamos começar aqui com o Dr. Elias. Dr. Elias, a luz emitida no início aí do programa, a gente viu, né, que os jovens principalmente adoram essas tecnologias, o uso constante de celular. Agora, como se essa luz dos aparelhos, de tablet, de computador, elas podem ser prejudiciais de alguma forma? Sim, naturalmente que tudo aquilo que diz respeito à atividade visual, ela tem que obedecer de uma forma primária e básica à luz, à iluminação, né? Porque a formação da imagem na nossa retina, ela nada mais é do que um impulso luminoso, né? Assim como para a Mariana, que ela vai falar sobre a questão da audição, né, dos decibéis, os impulsos luminosos para nós são os decibéis que ela vai falar. Então, é claro que a gente tem que obedecer regras, né, e procurar ter sempre uma iluminação que nos dê condições de exercer a nossa atividade visual de tal forma que você enxergue bem e tenha conforto. Então, no caso, por exemplo, do local onde a pessoa está operando um tipo de equipamento desse, se o local estiver escuro, realmente prejudica a longo prazo? Isso pode ser prejudicial? Sem dúvida. O ideal, né, para o uso do computador é sempre que você tenha um ambiente de iluminação média, né? Que não seja muito forte, mas também que não seja um ambiente de penumbra, né? Uma luz indireta, que você tenha ali um conforto e permita que o estímulo luminoso da tela do computador chegue para você, né? Aquele estímulo sem agredir, né? Trazer desconforto para a sua visão. Agora, de que forma que a iluminação emitida por esses aparelhos, elas podem prejudicar diretamente o olho humano? Ela causa algum tipo de efeito diretamente? Veja bem, não é exatamente a luz, a iluminação do aparelho que causa o dano, né? O que causa o dano, quando eu falo em dano, eu falo em má utilização da visão e desconforto, é exatamente você não estar com o seu olho em boas condições para exercer aquela atividade visual, né?
Então vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que tem a necessidade do uso de óculos, tá? Essa pessoa, ela às vezes não percebe que precisa usar óculos. Por quê? Porque a visão dela é boa. Mas o que significa boa visão? Não é só enxergar bem. Boa visão é você enxergar e ter conforto visual. Então, por exemplo, isso é muito comum nos jovens, ele ter uma hipermetropia associada ou não ao astigmatismo, quer dizer, pequenas hipermetropias associadas ou não a pequenos astigmatismos, que não comprometem a capacidade de enxergar, mas que geram um desconforto visual importante. Então, essa pessoa, se estiver diante da tela do computador, sem estar com a correção visual adequada, com o seu óculos adequado, ele, depois de um certo tempo, o olho vai começar a arder, vai ficar vermelho, né? Vai lacrimejar, vai ter dor de cabeça. Ô, Bernardo, no caso aqui dos olhos, esses sintomas são aparentes. E no caso da postura, no caso das pessoas que usam esses equipamentos de forma excessiva, simplesmente a partir da dor é possível perceber que algo está errado ou existem alguns sintomas que podem ser silenciosos e que tenham aí uma demonstração de que alguma coisa não está legal? A dor é o principal sintoma, realmente, mas ela pode demorar um pouco para aparecer. E não é que existam sintomas, porque para ser sintoma tem que ser percebido, né? Então, a pessoa vai relatar e aquilo é um sintoma, é uma das ferramentas de investigação diagnóstica que a gente usa. Sinal é o que a gente vê no paciente sem ele ter que relatar para a gente. Existem alguns sinais, sim, que a gente pode perceber, mas, de uma maneira geral, isso só se torna motivo de preocupação ou de procura por uma modificação ou assistência depois que começou a doer. Uma dor, né? Uma lesão. Sim. Agora... Vou dar um exemplo. Eu atendo muito atleta, claro, sou especialista em medicina do esporte. E para cada paciente que eu atendo que vai antes de ter lesão no consultório, eu atendo 300 que foram depois que quebraram alguma coisa ou que tiveram uma lesão relativa ao esporte. Se fossem mais antes, talvez não tivesse tanto depois, não sei. Tá certo. Bom, daqui a pouco então a gente volta para esse papo, porque nós vamos dar um tempinho agora, porque eu queria apresentar para o pessoal que está em casa. Hoje a nossa atração musical aqui é o Rafael Regali e a banda. Seja muito bem-vindo, Rafael. Tudo jóia, Carol. Simone, seja muito bem-vindo, viu? Estamos aqui então no Caleidoscópio. Eu queria que você apresentasse pra gente essa galera. Esse é o Babys Regali, meu irmão, percussionista. A gente traz a Matchbox aí, fazendo blues. Ah, legal. A gente trouxe essa influência do blues com uma improvisação, né? Fazendo... Super original, ó. Depois o pessoal vai mostrar ali, o pessoal de casa. Esse é o Chuck, meu companheiro aí, tá comigo há um tempão fazendo som. Também. E o Chuck também, então, para fazer um som hoje pra gente, né? E o Rafael Regali, a gente vai tocar um BB King aí, fazendo uma influência... Vamos lá, vamos começar Beleza? Então com música pra gente já relaxar e começar bem o programa? Então, vamos lá. Então vamos lá. The drill is gone away from me. One day I know be open-hearted, just like I know one good man should.
O Caleidoscópio está de volta ao vivo com transmissão simultânea pela TV Horizonte, PUC TV e TV Educar. No programa de hoje estamos discutindo os malefícios causados à saúde pelo uso excessivo de aparelhos eletrônicos. Mas antes de voltar ao tema do programa de hoje, eu queria mandar um abraço para o pessoal de Governador Valadares, em Minas Gerais. Obrigada, viu, pelo carinho aqui com a gente. E tem muita promoção legal para você participar, olha só. Que tal ganhar um par de convites para o cinema? Entre no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro para participar. Toda segunda-feira tem um ganhador. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. Mas se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Tá aí pra você o telefone da bitela. Viu só? Aqui além do bate-papo você pode ganhar brindes. Então, ó, aproveite e participe. Vamos aproveitar então que estamos nessa onda aí do abraço. Eu queria mandar um abraço também pro seu Raimundo. Ele é avô do João Eugênio aqui da nossa redação e ele sempre está ligado no Caleidoscópio. Obrigada, viu, pelo carinho aqui com a gente. Bom, voltando então ao nosso bate-papo aqui. A Mariana no outro bloco ficou um pouquinho caladinha, né, Mariana? E apesar, assim, que os jovens estão usando muito esse equipamento, que é o fone de ouvido, né? E eu queria que você fizesse um comentário a respeito dos riscos que esse fone de ouvido ele pode trazer, principalmente quando se está no metrô, né, num transporte, quando a gente já tem uma influência sonora externa. O risco para a saúde auditiva depende de quê? Depende da quantidade de energia sonora que chega no ouvido. Então, depende da intensidade do som e do tempo de exposição. Então, normalmente, intensidades até 80 decibéis, então, para a gente ter uma comparação, 80 decibéis seria o equivalente mais ou menos ao barulho de uma estação, um saguão de uma estação. Isso então, também é muito difícil de medir, porque nos aparelhos não tem essa quantidade de decibéis, né? Mas tem estudos que mostram que, assim, jovens entre 15 e 24 anos, quase 90% deles têm o hábito tanto ou do uso do fone de ouvido ou de frequentar, né, boate, show de rock muito frequente. Nesses shows de rock, nesses concertos, boate, a intensidade do som chega a 100, às vezes 120 decibéis, que é muito alto. E desses jovens que usam fone de ouvido, tem um estudo aí mostrando que 1 em cada 5 usa por mais de 5 horas. Então, às vezes, é o efeito cumulativo dessa exposição prolongada e com uma intensidade maior que vai ter consequências, às vezes, mais tarde, no futuro. Os músicos devem sofrer bem disso, né? Esse excesso aí. Vocês sentem muito isso na pele, Rafael? Assim, depois de 15 anos tocando, eu aprendi a tocar bem baixinho, põe o volume, por isso Olha que ela tá aqui do lado, hein? Na verdade, a gente é exposto a tudo que os 3 são especialistas. Porque a gente trabalha com a luz extremamente forte diretamente na gente. A gente trabalha com exercícios, no caso, nas articulações dos dedos, constantes, repetitivos, que o especialista vai falar. E o som não preciso nem repetir, né? Então o programa tá para os músicos hoje. Depois do programa eu vou fazer 3 consultas. Tá certo. Fora também o peso do instrumento nas costas, né? A apresentação toda e ali, no outro dia, você tá só de um lado. É verdade. Tem que tomar cuidado aí. Bom, agora a respeito desse período de exposição, né? Os jovens, principalmente, ficam muito tempo, às vezes, curtindo um som, tá lá na boate. Qual que é a quantidade e o tempo de exposição, assim, que não causaria nenhum prejuízo? Então, como eu disse, depende da quantidade de energia, do tanto da energia sonora que chega no ouvido. Então, como eu disse antes, se você tem uma exposição até 80 decibéis, então, normalmente não vai ter lesão no ouvido. Então, aí pode ouvir música, por exemplo, por umas 5 horas? Pode. Até essa intensidade sonora, pode. O que a gente considera saudável? Então, até 8 horas de 80 decibéis. À medida que você vai aumentando a intensidade do som, a quantidade de tempo que você pode estar exposto diminui bastante. Então, depende tanto da intensidade do som quanto do tempo de exposição. Então, a gente acredita aí que a geração jovem
de hoje vai começar a perceber a baixa de audição, a presbiacusia, que a gente fala que é a perda de audição pela idade, muito mais cedo. Então, acredita-se que essa geração aí que abusa, né, dos aparelhos eletrônicos, da amplificação sonora, Porque talvez com 40, né? antes de 50 anos, já vai ter essa perda auditiva pela idade mais precoce. Agora, o que se observa também, outro fato interessante, é a tendinite nos dedos, né? Porque principalmente o telefone, os dedos ali, o movimento é constante. Esse número vem crescendo, é realmente uma lesão que está conquistando um espaço que antes não tinha? Não exatamente. Tendinite é um termo que é muito empregado para tudo que dói em mão, cotovelo e ombro, mas isso não é tão comum, não. Existem muitos diagnósticos que a gente dá para pessoas que têm dor nos dedos, por exemplo, de usar muito, que não tem nada a ver com os tendões. E usa-se esse termo até para estruturas que nem são tendões. Então, existem sim algumas afecções que acontecem em membro superior, que estão relacionadas ao uso incorreto desses equipamentos, mas boa parte delas tem a ver com cansaço muscular, tem a ver com síndrome de compressão neurológica, de nervo periférico, e isso sim é muito mais importante e tem que estar atento para esses diagnósticos. Então, o peso dos equipamentos na mão e a postura estática não dão tendinite, mas dão, por exemplo, uma compressão neurológica no plexo braquial, que é um monte de nervo que sai do ombro, que é extremamente comum e que aparece o tempo todo no consultório, com o povo falando, eu tenho tendinite, mas que não é tendinite. E é tratado até com exercício. É porque a Mariana até colocou aqui, né, a respeito dessa geração aí no futuro, o que elas vão sentir. No caso aí da ortopedia, o que as pessoas vão sentir num futuro, assim? O que dá pra gente pensar por causa desse uso excessivo desses aparelhos? Dá para pensar? Elas vão sentir dor. Elas vão sentir dor, vão sentir formigação nas mãos, vão sentir fraqueza muscular, vão sentir perda de coordenação motora. Isso de forma dedos. mais precoce do que acontece hoje? Já acontece bastante, só não é tendinite, mas acontece bastante já. E essas coisas estão relacionadas nem tanto só com o uso desses equipamentos, mas principalmente com o sedentarismo. Então, muito mais importante do que não deixar o menino usar lá o videogame que ele gosta, ou o tablet, ou o que for, é obrigá-lo a fazer o mesmo número de horas ou de minutos de exercício. Então, lá em casa, por exemplo, meus meninos amam. Eu tenho um casal, eles são pré-adolescentes, uma criança, e quer usar o tablet, quer brincar de joguinho, tudo bem, mas você vai fazer o mesmo tempo de, por exemplo, sei lá, mando meu menino fazer barra, flexão de braço e pronto. Agora, com relação à postura, porque muitos desses aparelhos, inclusive, não tem uma exigência. Está ali deitado, está escorado num sofá, ou de qualquer forma, né? Sentado num ônibus. O que não é adequado, o que as pessoas têm que ficar atentas para tentar minimizar alguns problemas, tanto na coluna, braço, como minimizar esses problemas? Bom, a postura é relacionada a duas coisas. Uma que é estrutural, que é, por exemplo, a má postura, digamos, né? Tem, por exemplo, uma pessoa que tem escoliose, tem um ombro mais alto que a outra, uma perna mais curta que a outra, então a mãe vê o menino daquele jeito, com a coluna entortada, e acha que vai consertar o menino na vara de marmelo. E não funciona. E com o tônus muscular, que essa tem a ver com, justamente, de novo, o sedentarismo. Então, se o menino tiver uma postura que para ele está confortável e ele pratica exercício que mantém aquele tônus no lugar, não tem tanto problema, sim. Então, a atividade física é a dica. Imperativo, E é comum chegar gente no consultório, vem a mãe, vem o menino, e a mãe conserta a postura, menino. E o menino tem escoliose, coitado. Não vai consertar, vai... Não tem jeito. Vai continuar torto, mas desde que ele esteja torto e saudável, fazendo natação, fazendo bicicleta, jogando bola, ou isso tudo, cada dia, uma vez na semana, tá ótimo. Tá certo. Bom, tá vendo então, né, músicos? Dica aí pra vocês, atividade física, acima de tudo. Vamos de música então? O que vocês vão tocar agora pra gente? Bom, agora eu vou tocar uma interpretação do Buddy Guy, Five Long Years. Ah, vamos lá, eu vou até sentar pra ouvir. New York. Vamos lá. Vamos lá. Queria agradecer o meu baixista aqui. Legou o meu equipamento.
5 long years for one woman, but you had the nerve to quick me out. Oh, have you ever been mistreated? You got to know just what I'm talking about. Have you ever been mistreated? You gotta know just what I'm talking about. Lord, I worked 5 long years for one woman, but you had the nerve to put me out. I got a job in a steel mill, and I shot the steel just like a slave. For 5 long years, every Friday I went straight home. Oh, oh, oh. Depois aí do intervalo, estamos de volta ao vivo, discutindo aqui os malefícios causados à saúde pelo uso excessivo dos aparelhos eletrônicos. Você sabe quanto tempo gasta usando computador, celular, fone de ouvido? Sabe qual seria o tempo médio para que o uso desses aparelhos não prejudique aí a sua saúde? Nós já comentamos um pouquinho sobre isso e você pode comentar aqui com a gente, contar suas experiências. Se tiver perguntas, então, para os nossos especialistas, olha, eles estão aqui para respondê-las. Participe pelo Twitter, Facebook ou telefone. Vamos então voltar aqui ao nosso bate-papo. Queria saber, a gente já tocou um pouquinho no assunto aqui de sintomas, né? Nos olhos, como que a gente pode perceber alguns sintomas envolvendo esse uso efetivamente, assim, indiscriminado desses aparelhos eletrônicos? O globo ocular, a superfície ocular, ela, quando tem que pedir socorro, né? Ela começa inicialmente ardendo, lacrimejando, né? Ficando vermelho. Dá um ressecamento. Né? Exatamente. Então, você tocou num assunto muito importante, que é exatamente o ressecamento, que é um fator importante e inerente à superfície ocular. Né? Todas as vezes que nós piscamos, nós formamos uma película lacrimal, um filme lacrimal, que é o primeiro elemento de defesa do globo ocular, sob todos os aspectos. Não somente sobre o aspecto de proteção propriamente dita, como também sobre o aspecto refracional. Né? Então, é muito comum, durante o uso do computador, que a gente esteja muito fixado na tela e, às vezes, até se esqueça de piscar. Pisque pouco. Né? Parece que a atenção está tão ali no computador que realmente exatamente. É um esquecimento. Então, né? Esse piscar, ele é muito importante, porque ele lubrifica a superfície ocular e já melhora, né, as condições visuais e de conforto ali. E também é muito comum, né, que principalmente nas pessoas que fazem uso do computador profissionalmente, que o ambiente onde eles trabalham sempre tenha um ar-condicionado. Né? Exatamente. E o ar-condicionado ele resseca muito, provoca uma evaporação muito mais rápida do filme lacrimal. E isso pede que essa pessoa pisque com uma maior, mais vezes, né? Com mais frequência. Né? Uhum. Agora, com relação à distância do computador, porque tem muita gente, até para ver uma figura, quase coloca o olho lá na tela. Qual que é a distância que a pessoa tem que ter entre a tela, né, e o uso frequente? A distância é aquela distância habitual que a gente tem, né? Em que você tem o teclado com as mãos aqui e a tela do computador, que fica a aproximadamente 70, 80 centímetros dos olhos, né? Então, se você estiver se aproximando muito da tela para poder enxergar, você naturalmente deve ter um déficit de visão, provavelmente uma miopia, um astigmatismo, que requer uma maior proximidade. Já é um indicativo. Então, já é um indicativo, né?
E com relação a uns óculos com filtro azul, eles são adequados também para tentar minimizar um pouco desse impacto da luz do computador nos olhos? Ou isso não há necessidade, mesmo porque aqueles monitores antigos, né, RTC, eles eram monitores que realmente emitiam esse tipo de radiação. Hoje não, essas telas de LCD, de LED, elas não emitem esse tipo de radiação e é desnecessário isso. Mariana, e com relação aos sintomas, né? Porque no caso do fone, principalmente o fone interno, né? Que é que os jovens normalmente usam mais. Ele é adequado? Olha, ele é mais prejudicial? Em relação ao risco de perda auditiva, o fato de você escutar música ou som amplificado com fone intra-auricular ou de outra maneira, em relação ao risco de perda auditiva não faz tanta diferença. Porque, como eu disse anteriormente, o que importa é a quantidade de energia sonora que chega no ouvido, intensidade e tempo de exposição. O uso desses fones intra-auriculares, eles podem levar algumas pessoas a outros problemas. Então, mal adaptado, então pode levar uma compressão, com dor, Tem gente também que compartilha um pouco desses fones. Assim, o risco de infecção não é tão significativo. Porque para você passar uma infecção de orelha externa de uma pessoa para outra, então a pessoa tem que estar com uma infecção, a outra para transmitir, a outra tem que estar com uma lesão também já na pele para estar predisposta a se infectar. Então, assim, o uso do fone intra-auricular em relação à perda auditiva, ao risco de perda auditiva, não faz tanta diferença. Agora, o que eu queria ressaltar, diferente do que foi dito agora, é que no caso de perda auditiva, a prevenção é muito importante, porque às vezes o paciente já tem uma perda auditiva, às vezes em frequência mais aguda, e ele não percebe no dia a dia. Então já tem uma lesão, muitas vezes uma lesão irreversível, porque uma vez que a perda está instalada, ela é irreversível. E o paciente às vezes não percebe. Então, só quando tem um agravamento dessa perda que ele vai notar uma dificuldade de compreensão, ou às vezes que precisa de um som com uma intensidade mais alta para entender. E depois então, isso pode ficar mais difícil para reverter? Porque aí não tem jeito de reverter. A gente tem um estágio inicial, quando a gente é exposto, por exemplo, a um som, vai numa boate, aí às vezes no dia seguinte você fica com aquela sensação de ouvido entupido, tem um algodão no ouvido, um zumbido, que é o que a gente chama de fadiga auditiva. Isso pode reverter. Mas se você tem ou uma exposição mais intensa, ou uma exposição contínua por um tempo mais prolongado, como eu disse, quando a perda auditiva se instala, aí ela já é irreversível, que é uma perda que a gente chama de perda neurosensorial, porque já lesou célula lá no ouvido interno, da cóclea. E como o paciente pode detectar isso, assim, previamente? De quanto em quanto tempo ele tem que procurar Como eu disse, o principal é orientação e prevenção. O que pode aparecer antes dele notar que está com perda auditiva? Às vezes ele vai ter um zumbido, que já é um sinal que pode ter uma perda auditiva lá em frequência grave, que não atrapalha na área de frequência da fala, mas já está uma perda que gera um zumbido e ele ainda não percebeu que está com uma perda de audição. Às vezes vem associado com uma dificuldade de compreensão em ambientes ruidosos, em ambientes que tem mais gente falando, aí você já começa a ter uma dificuldade de compreensão. Tem alguns sintomas também que podem estar associados depois de uma exposição aguda, por exemplo, dor de cabeça, irritabilidade, que também podem estar associados com essa exposição excessiva a esses estímulos sonoros. Agora, no caso da audição, ela acabou de colocar aqui para a gente que pode ser que a gente consiga minimizar esses efeitos. E no caso, no bloco anterior, a gente chegou a comentar, né, a respeito da postura. Algumas pessoas realmente têm alguns problemas fisiológicos. Como lidar com esse tipo de tratamento? É possível reverter um tipo de tratamento, por exemplo, de tendinite? É possível se curar ou é uma doença que vai continuar, é uma lesão que vai continuar com essa pessoa, independente se ela procurou no início? Como é que funciona? Bom, mais ou menos semelhante ao que a doutora Mariana disse. Se as lesões forem diagnosticadas e tratadas até uma fase intermediária, a reversibilidade disso é total. Até alguns casos,
que pode ou não ser de tendinite, a gente consegue reverter completamente. Mas se o dano for estrutural, se a pessoa tiver, por exemplo, como dizia o nosso professor Márcio Cardoso da anatomia lá da escola, né? Que anatomia e ortopedia é tudo, né? Se você tiver uma lesão que seja neurológica e essa lesão acarreta uma perda de receptores nervosos, de placa motora e atrofia dos músculos, isso daí pode não ser revertido. Mas aí só no caso de atrofia, né? Mas o que dá é atrofia mesmo. Não, ótimo. E aí pode ser, então, com o tratamento, a pessoa não consiga, de fato, ter aquele quadro revertido. Né? Mas são casos muito raros. Raros, Eu né? nunca vi isso acontecer com ninguém que jogasse videogame demais. Mas eu já vi isso acontecer com dentista. Mas é sempre a mente que vai primeiro. Como eu estava observando os músicos ali, eles mencionaram a respeito do treinamento deles como músicos, né, dos ensaios e tal, enfim. As coisas acontecem de forma gradual, né? Então, a adaptação da gente ao esforço é gradual também. Então, a gente tem que ir... São os componentes do treino que mais ou menos são semelhantes aos da audição ali. A gente tem que medir a intensidade do esforço, o tempo de exposição ao esforço e os períodos de descanso. Isso vale para quem quer começar a correr, para quem quer aprender um instrumento e quem sabe um dia ficar tão bom quanto aqueles moços ali. Essa continha simplificada deve estar assim super agradando aos nossos jovens telespectadores. Porque assim, a gente não precisa tentar ser mais real do que a rainha da Inglaterra, né? Então, eu acho que é uma questão de bom senso, o que não é tão facilmente obtido, né? Muitas vezes não, né? Vocês gostaram de dicas direcionadas, né? A gente faz muito exercício de articulação justamente por isso, né? No início, acaba que com o tempo a gente cria o hábito de tocar e tá na noite, tá gravando. Então, a gente, igual conforme ele falou, a gente não usa tanta força para poder exercer, fazer o movimento. Então, vai isso adaptando. se torna um movimento muito simples, muito comum. E isso acaba poupando o esforço, né? É interessante o alongamento também, antes de tocar, umas coisas assim. É fundamental. Teve uma revista de circulação nacional que publicou há um ano ou dois, uma página dizendo que alongamento era uma coisa que já era ultrapassada e tal. Mas isso é uma bobagem sem tamanho. Não pode confundir aquele alongamento de dar aquela puxada na perna antes de entrar para o jogo com treino de flexibilidade. Sim. E esse sim, é mandatório que se faça. Mas ele não precisa nem ser no mesmo dia que você vai treinar ou vai tocar. Mas é regra. É regra. Não, é um dogma, assim, tem que fazer. Agora, tem uma coisa interessante, uma observação legal, que é a seguinte. Ele falou que no início da carreira de músico, quando ele começou a treinar partitura, enfim, né, fazer as escalas, ele fazia os alongamentos e tal. E é comum as pessoas chegarem para a gente e falar, olha, eu comecei a fazer os alongamentos, sarei daquele negócio que eu fui consultar e parei de fazer. E agora voltou a doer. A metáfora que eu faço quando é mulher é o seguinte, é como se você fosse ao cabeleireiro. Você vai ao cabeleireiro e fez uma escova. Você tem que dar manutenção. Se você parar de fazer escova, o cabelo vai ficar tonhonho de novo. É básico, entendeu? Ou escovar dente. Você escova dente todo dia durante um mês, não quer dizer que você possa ficar sem escovar depois. Sim, sim. Então, tem coisas que são rotineiras, assim. Vamos dar um hábito, tempinho aqui né? pra gente poder ouvir música, senão não vai dar tempo pra música nesse bloco, porque o papo tá tão bom e a gente tá aqui. Vamos de música, então, vocês vão tocar agora pra gente? Nós vamos tocar um clássico, Willie Dixon. Vamos lá, então. One gypsy woman told my mother, just 4 hours born. Said she got a boy child coming, and gonna be the son of a gun. You're gonna make pretty woman jump and shout. Then the world know what it's all about. You know I care. Everybody know
I'm here. Ah, hoochie coochie man. Everybody know I'm here. I got a black cat bone. I got a only a mojo chew. I got a Johnny Conky world. I'm gonna mess with you. Gonna... Estamos de volta com o Caleidoscópio, falando hoje sobre o uso excessivo de aparelhos eletrônicos. Mas nós vamos dar um tempo nesse assunto para dar um recado importante para você. É a campanha Faço Parte, ela apoia a revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade, a manutenção da Rádio América e TV Horizonte e também a construção da Catedral Cristo Rei. Essa grande obra só será possível com a sua ajuda. Faça parte deste importante projeto. Entre em contato pelo site ou pelos telefones 3209-3559 ou 3319-6111. E no dia 18 de novembro, às 7h30 da noite, você está convidado para a missa da campanha Faço Parte. A celebração será na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. O endereço está aí na tela para você. Vamos então de A Gente Indica? Roda aí. Opa, peraí. Hoje não Que tem. história é essa? Hoje não tem A Gente Indica. A gente tem um recado muito importante. Não eu faço parte. É muito importante, né, Douglas? Pois é. É um recadinho muito importante também, como faço parte. Então, você vai olhar para aquele retorno e vai ver. Gente, que esse medo recadinho? de vocês. Me enganaram. A equipe do Caleidoscópio saiu hoje de trás das câmeras para aproveitar essa data especial, que é amanhã. Mas para você que achou que não ia ter nada no seu aniversário, tá muito enganado. Pois é. Vai, Douglas. Pois é. Felicidades, muitos anos de vida. E que no final do programa eu quero um Yakult. Tudo de bom pra você, querida Sandy. Quero muitas castanhas também depois do programa. E eu também. Muitas Beijão, felicidades, Simon. muita paz, Parabéns. amor e saúde pra você. Viva a Sandy! Beijo. Vamos lá que o programa tem que continuar. Bora, 20 tchau. segundos. Gente, que pegadinha, eu vou chorar. Obrigada, vocês são muito... Já estou chorando aqui, né? Já estou derretendo. Obrigada, viu? Pela bela homenagem. Valeu. Não chora, agora a gente quer que você explique a piada interna. Pois é. Do Yakult e da castanha. Gente, é porque eu tenho um plano alimentar e aí eu faço esse plano alimentar e todos os dias aqui... Todos os funcionários falam, nossa, mas você se alimenta só disso, mas eu sobrevivo super bem, viu? A ideia é essa, assim, por isso que eles... castanha, Um Yakult Yakult e 3 castanhas apenas. Mas a minha nutricionista fez tudo direitinho, tá tudo dentro dos conformes. E aí eles ficam nessa brincadeira toda. Mas valeu demais, gente. Muito obrigada pela homenagem, viu? Valeu mesmo. Agora vamos seguir aqui, né? Obrigada. Muito obrigada. Eu sabia que tinha uma surpresa, eu tava sentindo um clima aí no ar, gente. Valeu mesmo pelo carinho. Agora vamos mesmo, a gente indica? Vamos falar sério, né? A gente indica o site dependenciadeinternet.com.br, mantido pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. É um teste para medir a dependência de internet e aí tem orientações e sugestões também de tratamento para esse público específico. Então, se você tem interesse, o endereço vai estar aí para você na tela, para você aproveitar, fazer esse teste. Se precisar de alguma ajuda, de algum psiquiatra, está aí também para você nesse contato aí, você pode ter um caminho. Estou aqui de maquiagem toda borrada. Muitíssimo obrigada, viu, a todos os especialistas aqui. Temos um tempinho ainda para falar? Então, vamos lá, vamos aproveitar. Com relação ao tempo de exposição, doutor Elias, principalmente pensando, né, nesse uso excessivo, qual que é a dica que o senhor dá para esses jovens, para esse público que fica tanto tempo, né, direto na tela? A dica que eu daria seria a seguinte, nós não estamos aqui para dizer para você que você vai fazer uso do seu computador, do seu celular e que isso vai fazer mal para a sua saúde. Não, em hipótese alguma. Continue usando o seu celular, continue usando o seu celular, mas tenha sempre a atenção para o seguinte, o excesso é que causa o dano, né? Então, nós temos que ter tudo aquilo
feito de uma forma dosada, regrada e inteligente, né, de tal forma que você possa tirar tudo aquilo que o computador, o celular te dá de prazer, sem causar danos para a sua saúde. Tempo de exposição é algo importante, ou seja, você dá um tempinho, né? Você está ali, você está sentado no seu computador, está em atividade ali, para um pouquinho, dá uns 10, 15 minutos, né? Fazer um intervalo, lembrar de lubrificar o olho também com colírio, né? Sob o ponto de vista da atividade física, né? Lembrem-se que também tem que praticar o esporte, né? Porque talvez nós tenhamos tomado de 7-1 da Alemanha aí, porque os nossos jovens hoje, ao contrário da minha época, em que a gente só pensava em jogar bola, a meninada hoje só pensa no computador, né? Então tá na hora da meninada voltar a jogar bola também, né? Enfim, o excesso é que causa o dano. Tá, né? ótimo. Doutor Elias, muito Essa obrigada. É a Ótima mensagem, tá aí a dica. Inclusive, já aproveitou também para atividade física, né? Porque eu queria até te perguntar isso, assim, o nosso cameraman estava ali fazendo uma observação super bacana, inclusive. Simone, achou interessante, que é o nosso Montanha, né? Tá aí nessa câmera aí. Um abraço para você, viu, Montanha? Bom, e ele fez um questionamento a respeito de muitos produtos, principalmente, utilizarem agora a gravação de voz. Se isso já é uma tendência para tentar, assim, minimizar esses efeitos diretamente no corpo, nessas articulações? Não acho que vai fazer muita diferença, não. Mas essa dica dele me abriu um gancho muito interessante para o seguinte: pegar e conciliar as duas coisas e fazer o uso, quando for possível, desses jogos que são interativos e que usam movimento. Por exemplo, o Kinetic, o Xbox, o Wii. Então, todos esses, e a mãe obrigar o menino, você vai poder jogar, mas você tem que fazer o joguinho de dança, tem que fazer o tênis, tem que fazer o movimento. Que é a forma de exercitar. Exatamente. De vale forma a benéfica. dica também para o Montanha, né? Montanha! Montanha aí ganhou a dica aí do Caleidoscópio. Muito bom. Muitíssimo obrigada, viu, pela presença. Adorei estar aqui. Foi muito bom. Voltem sempre. Dicas sempre importantes. Vamos fechar então, né, Mariana, com a sua dica aí para esses meninos que estão sempre aí com fone de ouvido, curtindo uma música, curtindo um som. O que eu gostaria de deixar de mensagem é que, diferente do que eles falaram, o primeiro sintoma que o paciente tem é a dor, ou o primeiro sintoma é o lacrimejamento. Às vezes, quando o paciente tem o primeiro sintoma de perda auditiva, já tem uma perda instalada e irreversível. Então, é bom senso, é não ficar o dia inteiro, vai procurar outras atividades de lazer, né? Ou não precisa escutar o som tão alto. Então, a minha preocupação e a minha mensagem aqui hoje é de prevenção mesmo, porque às vezes você já vai ter uma perda auditiva instalada e nem sabe. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada pela sua presença, que seja muito bem-vinda, viu, a Carolina? Depois que ela volte aqui nessa geração doida nossa, né? E eu tô aqui lacrimejando, mas é de emoção mesmo. Muito obrigada, viu, equipe do Caleidoscópio, toda a equipe aqui que faz esse programa, porque sem eles não seria ninguém. E eu queria agradecer muito também a presença do Rafael Regali e banda aqui hoje, nos prestigiando com esse som no palco do Caleidoscópio. Muito obrigada, viu, gente, pela presença de vocês. Valeu, viu, Simone? A gente agradece. Valeu demais. A gente quer voltar sempre aí que tiver oportunidade, fazer o blues, levar essa mensagem. A gente faz em escolas públicas, às vezes, apresentações de graça para o pessoal conhecer o blues e começar a ter alguma referência. Eu queria mandar um recado para essa meninada que fica o tempo todo mexendo no WhatsApp. Gente, a hora que estiver na rua, atravessando a rua, né, vamos tomar cuidado, porque desligar um pouco do mundo virtual e vir para o mundo real um pouquinho também, que aqui também é legal. Ótima chamada. E às vezes no show também, né? Porque tem gente que não consegue assistir ao show e tá lá o tempo inteiro. Mas no show pode filmar e tirar foto. Pode tirar foto, não pode ficar no WhatsApp, né? Exatamente. Bom, queria aproveitar também para convidar você que está aí em casa, que gostou do som dessa banda aqui hoje. Eles têm show no dia 14 de novembro, sexta-feira agora já, às 8 da noite, no Bistrô Dias de Graça, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte, não é isso mesmo? Isso mesmo. Então, convite feito. Mandar um abraço pro pessoal lá do Bistrô e sexta-feira nós estamos lá fazendo happy hour. Beleza, então convite feito aí para vocês e sexta-feira tem mais Caleidoscópio. Eu te espero. Tchau. Vamos de música. Vamos lá.
put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the things you do. I am lying. You know I can't stand him. You're running around. You know I can't stand it when you put me down. I put a spell on you.